Boa noite, Vi. Boa noite. Feliz em rever você, Vi. Muito feliz mesmo. Dá um tempinho, o pessoal ir entrando. Boa noite, Eduarda. Muito feliz em rever você também. Vou esperar só mais uns. Gratidão, Vitória. Gratidão mesmo. Vou esperar só mais uns 3 minutinhos. A gente vê o pessoal entrando. E vamos começar a falar sobre a dependência emocional, na visão da submissão. Bora aprender mais um pouquinho. É isso aí. Então, boa noite, boa noite. Eu já vou dando boa noite para todos que estão online, para aqueles que vão entrar, para aqueles que vão ver essa live futuramente. Eu quero agradecer vocês já de antemão aí por você estar confiando no nosso trabalho. E hoje a gente vai falar, semana passada tivemos um probleminha na rede, né? Na nossa internet, e tivemos que estar cancelando a live da semana passada. Então, hoje nós vamos falar sobre submissão e o fato da gente não aprender a dizer não. Tudo isso a gente vai falar dentro da dependência emocional, que nós já falamos lá desde o início, desde a primeira live, como tudo isso, né? Qual é a origem dessa dependência emocional dentro da vida aqui desse indivíduo, desse ser humano. Tudo começa... Oi, Cris! Tudo começa lá dentro da seu primeiro lar. O primeiro lar, então ele se origina desde dentro do útero da mãe, lá dentro do útero dessa mãe, já tem várias informações que vai fazer com que esse indivíduo, quando cresça, ele alguns desenvolva dependência emocional. E falamos também desse indivíduo dentro ali do seu ambiente familiar, que também vai trazer muitos prejuízos para ele, né? Toda essa vivência ali com o papai, com a mamãe, com seus irmãos, com seus familiares, aonde vai trazer para ele também muitos prejuízos, aonde ele vai ter uma percepção daquele meio, de forma que vai deixar ele de uma maneira adoecido. Porque nós vemos que a dependência emocional hoje, ela é uma doença emocional, né? A pessoa dependente emocional, ele sozinho, ele não consegue se libertar, sozinho ele não consegue ser livre de ser dependente. Então hoje nós vamos falar sobre submissão. Quando falamos em submissão, é algo muito interessante. Por quê? Submissão é algo que dá bastante, né? As pessoas ficam eufóricas quando se fala em submissão. Submissão, principalmente mulher, né? Nós mulheres, nós nunca queremos ser submissa, porque quando fala em submissão para mulher, a gente fala submissão do meu marido, ele me mandar. Não, essa submissão que nós vamos falar hoje, sim, ela atrela também, né? O relacionamento conjugal ali, sim, né? Mas a gente vai falar no sentido de ser dependente emocional. Até porque a submissão dentro de um relacionamento conjugal, hoje se entende que ser submisso é estar sobre uma missão. Então, você está sobre uma missão. São duas pessoas que resolveram se unir
resolveram caminhar junto, e nessa caminhada junto, os dois estão sobre uma missão de ir. Então, não existe o maior, não existe o menor. Existe ali duas pessoas, né? Que dentro de uma missão, dentro de um propósito, de uma visão de crescimento, eles vão seguir sobre uma missão. Então, dentro do casamento a gente entende isso, fica muito mais leve e fica muito mais gostoso de se viver dessa forma, né? E é isso que a palavra de Deus nos ensina, é nesse sentido. E a submissão dentro da dependência emocional, como que é? Dentro da dependência emocional, ela é algo bem complicado. Boa noite, Pri. Boa noite, obrigada por estar aqui. Dentro da dependência emocional, a submissão é algo muito danosa. Por quê? Dentro da dependência emocional, o submisso é aquele que ele vai ficar... Dentro da língua portuguesa, até procurei aqui, dentro da língua portuguesa, ela vai falar exatamente que a submissão é um ato de submeter a algo ou alguém, ou seja, deixar o outro dominar, de ser uma pessoa, deixar o outro dominar e ser uma pessoa passiva, é uma forma de servidão ou subordinação. Então nós sabemos que quando a gente fala subordinação, então nós vemos subordinados dentro de uma empresa. Então você está sobre uma missão, dentro de uma empresa existe subordinado. Mas aquilo não te leva na esfera de escravidão. Você é um subordinado, então você está sobre o comando de alguém, né? Sobre a missão, a ordem de alguém, mas nada aquilo que te traga danos. O submisso, ao contrário, dentro da dependência emocional, é alguém que ele, além dele estar sobre o domínio de uma outra pessoa, ele acaba sumindo dentro daquela relação. Esse indivíduo ele perde a sua própria identidade, ele perde o estado dele de ser, de estar. Sabe aquelas situações que a gente vê muitas vezes acontecer, de coisas gravíssimas, né? Eu não vou me atentar a nenhum exemplo aqui para a gente não criar uma outra, né? A gente não ir para uma outra esfera do assunto, mas algumas coisas que acontecem, a gente fala assim, como que essa pessoa se submete, né? Está num relacionamento desse. Vamos colocar relacionamento abusivo, né? Onde essa pessoa apanha, onde essa mulher ela não tem a liberdade de sair, ela não tem a liberdade de estar entre amigas, ela não tem a liberdade de ir na casa da mãe, dos parentes. Vamos falar nesse sentido. E a gente fala assim, como que essa pessoa se submete, né, a estar com essa pessoa dessa forma. Então é uma pessoa que ela já não tem mais vida, ela não é um estado de não estar. Eu lembro que não foi no sentido de submissão, mas eu estava submissa a uma situação. Dentro eu falei para vocês, dentro da minha dinâmica lá, né, das coisas que aconteceram dentro da minha infância, e eu tive um período do casamento muito complicado, aonde eu me fechei por conta de algo que havia acontecido comigo. E houve um tempo da minha vida que eu só queria que os anos passassem. Foi muito interessante que hoje, quando eu tento lembrar de momentos ali com as minhas filhas pequenininha, eu não consigo lembrar. Porque a minha vontade era só de eu deitar, dormir, acordar e ter passado os dias, ter passado os anos. Então eu vejo que a pessoa que está sobre essa dependência emocional da submissão, ela entra num automático desse, onde ela só quer que passa, ela só quer que aquilo ali acabe. Aliás, o submisso ele nem quer que acabe, porque ele é tão dependente daquele outro que ele só quer estar perto. Por conta dos traumas dele lá dentro da infância dele, ele entende que ele precisa estar ali, ele precisa fazer tudo para aquele outro,
para que ele não fique sozinho. Então, para ele não ficar sozinho, ele se submete às vontades, aos desejos, ele se submete também se negar a ele mesmo, ele se submete a não existir, porque esse outro que vai dar do outro lado, ele vai, quando alguém procura esse indivíduo, que ele vai ser uma pessoa submissa, ele está procurando exatamente alguém para ele estar dentro do domínio, a ponto sim dessa pessoa ser inexistente, né, lá fora, para outras pessoas, dentro de um relacionamento interpessoal lá fora. Então, a submissão é algo bem danosa, é algo que tira a identidade, que tira o estado de ser da pessoa, de ser, de estar vivo. E dentro dessa submissão, a gente vê também que entra também aquela característica de não saber dizer não. E não saber dizer não também é complicado, porque novamente você se anula. Eu trago para vocês também algo que acontecia comigo. Eu tinha essa coisa comigo de não dizer não. Eu gostava de agradar as pessoas, porque, como eu falei para vocês, eu também tinha eu vivi também um processo de dependência emocional também na minha vida, aonde eu queria ser amada, ser gostada pelas pessoas, então eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser salvadora, eu tinha que ser uma pessoa alegre, eu tinha que ser uma pessoa que chamasse atenção ali, que tivesse as pessoas ao meu redor. E é muito interessante que eu fazia bolo, né? A Cris tá aqui, a Cris também é boleira. Então eu fazia bolo, era algo que eu até gostava, mas não era a minha paixão, não era algo que... Não é como a terapia já é minha paixão, a terapia foi algo assim que casou mesmo comigo. Mas o bolo eu gostava de fazer, era algo que eu gostava. Porém, existia, aí eu tenho minha filha, a minha filha Hannah também tá aqui conosco, e a Hannah, ela fazia o marketing, né, ela fazia todas essas, da venda, essas coisas da internet, ela que fazia. E ficava uma coisa muito bonita, né? Ela fazia divulgação, né? Em tempos de festa. Então, ela criava o que teria que ser feito, queria ser produzido. E eu, dentro dessa minha dependência de não dizer não, às vezes eu não queria fazer. E para não magoar a Hannah, eu não dizia não. Então, às vezes as pessoas me pediam bolo e eu nem queria fazer. Aí, para não dizer não pro outro, eu fazia. Então, entra nessa dinâmica da família, sabe? Me chamar, eu fazer o que a família queria, o que as pessoas queriam, porque era um modo de eu, sabe? De eu estar sendo vista, sendo amada, sendo gostada por eles. Até que aquilo ali começou a ficar muito pesado para mim. Aquilo começou a ficar muito ruim, sabe? Você se perde, você não sabe mais quem é você. Até quando eu comecei a fazer a terapia, e na minha primeira sessão de terapia, foi a primeira pergunta que a terapeuta me perguntou, foi exatamente isso. Jaque, o que você gosta? Diante dessa pergunta foi tão terrível, porque eu não sabia do que eu gostava. É interessante que eu não sabia o que eu gostava. Jaque, quem é você? E foi difícil eu falar quem era eu, que eu gostava, porque eu lembrava, quando eu era muito jovem lá no ensino médio, já tem um tempinho, quando a gente fazia aquelas dinâmicas de grupo, quem é você? Então, eu sou... Você tinha tudo quem era você, você sabia quem era você sabia o que você queria, você sabia quais eram os seus sonhos, seus objetivos. Parece que a gente sabe tudo, é uma época que a gente sabe tudo, né? E chegou nesse momento, lá da sessão, na terapia, que ela falou, Jaque, quem é você? O que você gosta? E foi quando eu me deparei comigo, eu percebi que, na realidade, eu nem sabia quem era eu. Eu nem sabia exatamente o que eu gostava. Então foi um momento de confronto muito grande. Eu falo até para a terapeuta que me atendeu, que depois dessa sessão, eu tive uma segunda sessão, e na terceira e na quarta eu faltei. Porque era um confronto tão grande comigo, que eu faltei.
sabe, faltei. Não apareci, ela tentou mandar uma mensagem, não respondi, faltei, não quis aparecer. E eu fui aparecer só depois, na terceira tentativa, né, que seria na terceira semana. Aí eu apareci, foi quando eu falei pra ela, né, eu falei assim, ó, eu na realidade não aconteceu nada, mas eu só não quis aparecer. Ela falou, não, eu sabia, faz parte do processo. Porque é um confronto quando a gente não nos conhece, sabe? Quando a gente não tem identidade. E eu percebi que ali eu não tinha nenhuma identidade, eu não sabia quem era eu não sabia. Eu já não tinha mais sonhos. Então, quando a gente entra nesse caminho da dependência, a gente se anula completamente de quem somos, para onde vamos, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa verdade. A gente não tem. Eu vejo que o que me segurou muito, o que me fez estar viva, muitas vezes a gente que é mãe, né? Quando a gente fala assim, o que me faz estar viva é meus filhos. O que me faz estar viva é porque eu tenho meus filhos, tenho meu pai, tenho minha mãe. Na realidade, o que me fazia estar viva era o temor a Deus. Eu tinha tanto temor a Deus, né? E dentro daquilo que eu creio, que eu tenho como verdade, a eternidade ela é tão real para mim que eu não cogitava nem ao menos pensar em não estar viva de uma forma natural. E era isso que me mantinha viva. Mas eu sobrevivendo, porque eu não estava viva, como eu falei para vocês. O dependente emocional, em qualquer esfera que ele esteja, na realidade ele não está vivo. Ele não está no estado de estar, de ser. Ele simplesmente sobrevive. E é por isso que hoje eu pensei, né, nós pensamos nessa dinâmica exatamente porque falar o quê? Eu tenho que falar aquilo que eu vivi, né? É aquilo que Deus trabalhou em mim, é aquilo que a terapia me ajudou, sabe, a ressignificar, a ser transformada, de ser uma dependente emocional. Então é muito interessante que nós temos um grupo, nós titulamos esse grupo de, nós somos as psicanalistas, né? Nós terapeutas, nós nos reunimos toda semana e pra gente lá estudar casos, então a gente troca ferramenta, é um bate-papo muito gostoso e o título do nosso grupo é Mulheres Curadas para Curar Mulheres. Então eu falo para elas que nós estamos sendo curadas e através daquilo que acontece dentro de nós, a gente consegue transbordar. Então é através disso que aconteceu comigo, como uma dependente emocional, que fui por muito tempo e a muitas esferas da minha vida. Então eu vim falar para vocês aqui o que a gente sente. Na realidade a gente não sente, a gente não vive, a gente não é. Quando eu pego algumas fotos minhas, de uns. Tem muitos anos, né? Eu tô com 44 anos, né? Tô numa idade boa ainda. Mas se eu pegar a foto minha de 10 anos atrás, era terrível, sabe? Você vê uma pessoa que não existe. Uma pessoa sem brilho, sem expectativa de vida. Hoje não, hoje eu tenho sonhos, hoje eu tenho projetos, né? Então hoje a gente estuda, e é uma área agora que a gente não vai ter fim, né? Interessante, terapia não tem fim, agora é só estudar mesmo, bora estudar. Mas é algo prazeroso, então hoje eu tenho prazer de ser eu, hoje eu tenho prazer de ser mulher. Teve um momento da minha vida que eu não tinha prazer nem de ser mulher. Teve um período da minha vida que eu falava assim, bom mesmo é ser homem, né? Porque ser homem, sabe? Ser homem é muito mais prático, roupa, até trabalho, é tudo mais prático. Ser mulher é difícil, ser mãe, cuidar de casa. Então, pra mim era tão penoso, aquela vida que eu me submeti, porque nós nos submetemos, né? É claro que tem muitas pessoas que ela
pessoas levam, mas a escolha era minha, né? Foi eu que me coloquei naquele lugar. E era tão penoso que a vontade era só de viver e passar. Até que eu falo que Deus foi tão maravilhoso que Ele preparou este tempo. E eu louvo a Deus por cada momento que passou lá atrás, por cada processo, por cada dor, por cada ferida. Hoje eu consigo louvar a Deus por todos os traumas. Hoje eu consigo entender que tudo que acontece na minha vida faz parte de hoje. Porque hoje eu só posso estar aqui falando para vocês que hoje eu sou uma pessoa que eu me amo, eu me gosto. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho sonhos, hoje eu tenho um projeto. Hoje eu vivo, hoje eu tô viva. Hoje eu estou realmente em vida. Às vezes eu coloco viva meninas, porque eu falo isso pra mim, viva menina. E hoje eu estou viva. Hoje eu me sinto viva, hoje eu me sinto alegre. É interessante que quando eu vou arrumar meu cabelo, aí eu vou no salão, aí depois que ela faz aquela escova no cabelo, eu olho no espelho e ainda mando um beijo pra mim ainda. Sabe? Porque hoje eu falo assim, hoje você é você. Eu sou grata por tudo que aconteceu. Mas eu precisei passar pelo momento e perceber que o estado que eu estava era um estado que estava me levando a um processo de morte. Toda vez que a gente se anula, toda vez que a gente se submete a sentimentos e emoções que nos aprisiona, a gente está no caminho de morte. É fácil sair? Não, porque para mim não foi fácil. Eu demorei aí um processo de 42 anos, de 41 anos e meio, vou fazer 45 anos esse ano, então foi 41 anos e meio que eu passei num processo muito penoso, até que eu comecei a conhecer a terapia, fui estudar, e foi muito penoso, foi muito difícil. É como eu falei para vocês, existiam momentos da minha vida que eu sobrevivi, somente sobrevivi. E eu fiquei viva pelo temor que eu tinha a Deus. Teve momentos que nem meus filhos mais, eles supriam, sabe? A necessidade de viver. E foi a partir do autoconhecimento. Foi a partir de eu me conhecer. De eu perceber que existia coisas a ser tratada dentro do meu coração. Existia algumas pendências que precisava ser tratada lá com o papai, com a mamãe. Ah, Jaqueline, você foi lá falar com seu pai, com a sua mãe? Não, tava aqui, ó, aqui dentro. Existiam algumas pendências minhas com o meu marido, que também tava aqui dentro. Pendência com os meus filhos, que também estavam aqui dentro. Tinha algumas pendências comigo mesmo. Sabe quando a mulher não consegue olhar para o espelho, não consegue se ver, não consegue se admirar, não consegue nem se reconhecer? Era assim que eu estava. Então eu começava a culpar todo mundo. Ah, porque eu não estudei, ah, por conta disso, ah, porque, ah, se eu tivesse um pai rico, ah, não sei o que, não sei o que, ah, se eu tivesse casado assim, assado, ah, se minha vida fosse assada. Então a culpa sempre fica sempre de alguém, Mas nunca eu parei para olhar e falar assim, ei, esperta. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Uma vez eu ouvi isso de um pastor. Foi interessante que ele falou assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Aí eu fui procurar quem é a pessoa mais importante da minha vida. São 4 filhos, né? Aí você fala assim, gente, se eu falar um filho só vou pecar. Falar só o marido largar os filhos, e aí? Né? Tem pai, tem mãe, você conversa. Aí no meio disso, não falei, não respondi. Aí ele pegou assim, a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você.
Porque se não for você a pessoa mais importante da sua vida, e aí? Se acabar o mundo e sobrar só você no mundo, e aí? Então, se for acabar o mundo e você precisar salvar uma pessoa só, foi essa dinâmica. O mundo tá acabando e você precisa salvar uma pessoa só. Quem você vai salvar? Aí eu falei, eu tenho 4 filhos. Minha mãe, meu pai, meu marido, pá, tenho neta agora. Eu falei, quem eu vou salvar? Aí, diante disso, de não responder, ele falou assim, você. Você precisa salvar você. Porque se salvar uma pessoa só, como você vai salvar o outro? É só você. E quando eu falo isso, eu não falo pra gente ser uma pessoa egocêntrica, aonde que as minhas vontades têm que estar acima de tudo e de todas as coisas. Não. Eu tô falando no autoconhecimento de nós. Eu como mulher, eu como mãe, eu como profissional, eu como filha, eu como serva de Deus. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber qual é o meu lugar. Eu preciso depender de mim. Porque quando nós dependemos de outras pessoas, quando nós dependemos da vontade ou da aprovação de outras pessoas, a gente não vive, a gente se submete. É onde entra essa dependência emocional. É onde entra, só vou fazer se a pessoa me elogiar, só vou fazer se alguém entrar na live, só vou fazer se a pessoa falar que tá legal, que minha voz tá bonita, que eu sei falar. Não. De tanto eu comecei aqui no digital, gente, nas primeiras lives eu não queria nem assistir, eu não queria nem me ouvir. Até que eu falei assim, não, eu preciso me ouvir. Porque eu preciso fazer, porque existe uma autocrítica também muito grande da minha parte comigo, sabe? Então eu começava a observar todos os detalhes, eu falei, nossa, tá ruim. Falou alto, falou baixo. Até que eu me aceitei, eu sou essa, sou eu. E eu já sei que eu sou a pessoa mais importante. Sou eu. E quando a gente tá feliz, automaticamente tudo que tá em volta fica feliz também, porque nós também somos feitos de energia, né? Então, se existe algo bom aqui, é óbvio que vai transbordar por todo lugar que eu passar. Então, eu quero te convidar, você, mulher, você, menina, você, homem também, que pode assistir essa live, e que de repente você tá numa situação onde você não se identifica, você não consegue se ver. A paz, benção, tudo bem? Que você não consegue a sua identidade, você não tem mais identidade. Eu quero te convidar você a investir em você. Investe em autoconhecimento, investe em terapia. Teve um tempo que eu achava que terapia era coisa pra gente fresca, né? Que psicólogo era pra gente doida. E que o psiquiatra, então, acabou. Até que eu me deparei uma vez com um processo muito difícil de uma parente minha, aonde ela necessitou ir para o psiquiatra e eu acompanhei ela por todo aquele processo. E dentro desse processo eu percebi que o que acontecia com ela era algo que estava na alma dela, estava doendo no íntimo dela. E é claro, nós procuramos também intervenção divina, né? Nós fizemos todo esse processo, mas ela passou pelo psicólogo, pelo psiquiatra e ela venceu. E eu também precisei passar por terapia. Então eu te convido a investir em você. Terapia é investimento. Terapia não tem preço. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas é caro. Caro é remédio. Eu vejo muitas pessoas falar que caro é remédio, realmente. Caro é remédio. Caro é você se deparar com ente querido seu em depressão e de repente ele não está mais ali. Isso é caro.
caro é você não viver. É você sobreviver. Porque um dia eu sobrevivia, eu não vivia. Como eu falei para vocês, teve um período da minha vida que eu não consigo lembrar das minhas filhas pequenas. Eu não tenho lembranças delas pequenininha. Porque foi um processo que eu sobrevivi. Porque eu me submeti a um sentimento, a uma emoção, a algo que aconteceu comigo e me feriu de tal maneira que eu me fechei. E esse foi um dos motivos de eu sempre falar que eu queria algo para ajudar mulheres, que eu queria algo, sabe? Porque foram momentos que eu estava sozinha, sem socorro, onde as pessoas me olhavam e me julgavam pelo modo que eu agia. Então, uma hora agia de forma grosseira, ora eu agia de forma que eu queria salvar o mundo, a justiceira. Então, você vai sobrevivendo. E assim como eu sofria, eu via outras mulheres sofrendo da mesma forma e sendo subjugadas. Porque além de você estar submissa a uma situação, a trauma, sentimento, a dores, você ainda é subjugada. Você é subjugada por algo que você nem é. Aliás, nem você sabe quem você é, né? E foi diante disso que eu inconscientemente eu procurava sempre algo que eu pudesse ajudar mulheres. Por isso que eu falo para vocês que eu agradeço a Deus muito por tudo que aconteceu. Eu agradeço porque hoje eu entendo aonde eu estou. Hoje eu entendo qual é o meu chamado, qual é o propósito de Deus na minha vida. Hoje eu consigo entender porque Deus permitiu aonde eu estava, Deus permitiu tudo isso exatamente para hoje, para esse momento. E eu agradeço a cada uma de vocês que esteve aqui comigo. Cada uma de vocês que ouviu um pouquinho de mim. Mais um pouquinho sobre mim. É o que eu falei, dizer não. Não dizia não. Não sabia dizer não. Até que eu aprendi. Não é não. Não é aquilo. Eu quero fazer? Quero. Eu não quero fazer, não. Ah, mas eu vou magoar o fulano. Não. Você não pode magoar você. É claro, você não vai ser um não estúpido. Não. Não. É fulano, pode fazer isso? Ah, então, hoje não dá. Ah, fulano, você sempre fez, então, mas hoje eu não tô afim de fazer. Porque começou assim, lá do bolo, lembra que eu falei do bolo, da dinâmica do bolo? Aí minha filha, mãe, vou fazer o bolo. Eu falei, não, eu não quero. Né? Até que eu peguei e falei, não, não e não. E eu saí da confeitaria. Mas foi difícil, foi uma dinâmica muito difícil pra mim. Até eu dizer não. E hoje eu consigo dizer, não quero. Não gosto. Porque quando você não diz não, você come o que te dão. Você veste o que te dão. Você anda aonde querem que você anda. Você faz aquilo que o outro quer. Você vai contra até mesmo os seus princípios. Por quê? Porque você tem que agradar o outro, então não existe não. Quando você não aprende a dizer não, você perde a sua identidade. Porque você é o que o outro quer, não o que você é. Quando você aprende a dizer não quero. Não, isso não é pra mim. Você toma o controle, a direção da sua própria vida. Que você possa, hoje, quem estiver assistindo, quem for assistir, compreender que eu e você podemos sim ter o controle da nossa vida, o controle das nossas emoções, nos permitir sentir raiva, nos permitir sentir triste, nos permitir sentir
Sabe aquele dia que você não tá boa? Tinha um momento da minha vida de ser mulher era tão ruim, porque mulher tem né, o ciclo, né? Os ciclos da mulher, né? A nossa dinâmica de estar menstruada, tudo. E aquilo pra mim era maçante. Gente, é algo divino, é nosso. Precisamos aprender a nos entender, a perceber. Esses dias eu percebi exatamente o meu processo, que como eu não tenho útero, então eu não menstruo. Mas eu percebi que aquele momento era um momento que eu estaria menstruando, como eu tenho os ovários, então eu passo por todo esse ciclo. E esse momento é o momento que a gente quer ficar ali quietinha, a gente não produz. É um momento que tem mulheres que ficam tristes, tem mulheres que ficam até depressivas. Porque esse é o momento de se cuidar. É o momento de você se olhar. É o momento de você perceber as suas emoções. De você se aceitar como você é. Porque esse momento passa, são dias. Daqui a pouco você já está produtiva. Então você vai ter vários processos dentro desse ciclo que ele vai te trazer outras informações, outros momentos. Então vai ter dia que você vai estar ali produtiva, que você vai estar aberta. Até nisso, hoje, eu consigo olhar para mim e me aceitar. E me entender. E o melhor, eu consigo me acolher. Aprenda a se acolher. Aprenda a se acolher. Aprenda a acolher você quando... Sabe aquele momentinho de birra? Quando a sua criança interior começa a birrar. Tenha sensibilidade para você olhar para você e perceber se aquele momento, aquela dinâmica faz parte de algo que aconteceu lá atrás ou de algo que está acontecendo realmente ali. Se dê esse direito. Se dê o direito de sentir. E eu fico por aqui. Eu agradeço a cada um de vocês por esse momento, por vocês confiar no meu trabalho, estar aqui junto com a gente. Semana que vem a gente tem outra live, eu vou fazer um sorteio. Como algumas aqui é de conhecimento de vocês. Eu sou psicanalista, clínica formada, e eu também sou formada em constelação familiar. E eu quero aqui presentear alguém com uma sessão de constelação. Então a gente vai fazer um sorteio, né? Vou pedir para minha filha me ajudar aí pra gente, de qual forma que a gente vai fazer. E eu vou estar presenteando alguém com uma constelação familiar. É uma técnica terapêutica maravilhosa. Nos faz a gente perceber coisas assim que a gente nem imaginava, o nosso posicionamento ali dentro do nosso sistema familiar. Lu, gratidão. Obrigada, Lu. Obrigada pelo seu carinho. Então, até semana que vem. Semana que vem a gente vai estar falando como deixar de ser dependente. Eu falei um pouquinho, mas semana que vem eu vou trazer para vocês umas técnicas, tá? Vou trazer para vocês algumas coisas que pode agregar aí para vocês estar deixando de ser um dependente emocional. Fora convidar vocês para fazer terapia. Terapia é vida, tá bom? E vou estar presenteando vocês com uma sessão de constelação familiar. Para quem não conhece, vai estar conhecendo e vai ser ainda beneficiado por essa técnica que é maravilhosa. Tá ok? Quero agradecer vocês. Semana que vem tem mais, Lu. Isso mesmo. Agradeço a todos que esteve aqui. Entrou acho que entrou aqui a Vera. A Vera é minha amiga de infância, gente. Ai, tô muito feliz. A Verinha, nós nos conhecemos, eu acho que eu tinha uns 12 anos, acho que por aí, 12, 13 anos. Então a Verinha é minha amiga de infância, só que ela tá longe, tá lá no Mato Grosso. Mas eu fiquei muito feliz em ver a Vera por aqui. A Sayonara também entrou aqui.
A Sil Santos está aqui também. Tem uma galerinha com a gente aqui. E eu agradeço a todos vocês pelo carinho e confiança. E até semana que vem. Semana que vem. Obrigado, Hanna. A Hanna é minha filha. A Hanna E a Hanna é aquela que fica me policiando, tá? Ela é boa porque ela é bem crítica, né? Às vezes eu tenho até medo de perguntar as coisas pra Hanna. Mas já tô vencendo. Agora eu já sei lidar agora com meus medos e com meus anseios, né? A Hanna pode falar que agora é bem-vindo, todas as críticas são bem-vindas. Até nisso a gente tem que aprender. Ouvir críticas e dessas críticas a gente tirar aquilo que é muito bom para nós, aquilo que faz sentido. E seguir a vida em paz com aquilo que é mais leve. Um beijo para todo mundo. Gratidão a todas e até semana que vem. Tchau, tchau.